Em um deserto espacial positivo à luz dos íons de energia dos tectônicos do sistema gravitacional, através dessa energia em miscigenação genética de um ser vivo, anos de primícia de 10 milhões de anos retrógrados, em retroprojeção, foi expelido um núcleo de explosão de distopia e resignação biorgânica, mutado pelo temor à besta fera, intencionado a encontrar uma fera que fosse perfeita, um perfeito rebento, e que era uma filha de uma vitalidade original do cataclisma, que é a explosão da energia miscigenética. Mente criada, incriada, dos íons, que é como um seguro de vida para essa servidão simbiótica de luz e vida que o corpo de código de Da Vinci acredita ser um pentagrama. Associando a deusa da imortalidade que, por temer a morte, possuía como um elixir o líquido do absinto que, por Tenísia, surgir destes íons, que foi original da explosão interior da lei gravitacional de explosão, o único predador é o dragão, que contém um gás de hidrogênio na coluna cervical e, como asas, pode controlar a direção. Esse gás misturado com absinto encrua o oveiro do dragão, dessa besta fera, o dragão, que devora o absinto, e a sua energia age em efeito colateral, transformando ele em um ponto incolor e transparente, com o poder de voltar ao tempo das estações climáticas. Por ter devorado a deusa da imortalidade, Tenísia, e bebido o absinto, se tornou, além de ser um iluminismo de mortandade. Quando a miscigenética cósmica foi gerada, o silêncio da sombra, que era o dragão que se tornou luz, transferia a sentença que ele sentia por ter remosso ao homicídio de Tenísia, e por ter transformado em luz, lembrava de seu corpo anterior de serpente e sentia a fúria nefanda, por saber que, assim como os 10 bilhões de anos atrás ele devorou Tenísia, ele se sente e discerne que sente o cheiro de luz dos íons, e ele se engana, mas acaba de encontrar, depois de pairar no espaço, atrás de devorar através do domínio dos tempos das estações climáticas, e acha um pântano inanimado, como uma campina nebulosa de nuvens, em que o reflete o relâmpago, e percebe uma coruja e tenta devorar, mas ela ainda não tinha animação de ser vil, porque o dragão é um córneos com chifres de osso e tem muito combustível de gases químicos, por ser herbívoro e ovíparo, que precisa de calor e frio das rochas para chocar seu ninho. Ele se acha muito forte para matar o fraco inanimado. Ele busca um coelho, mas o coelho tem agilidade quanto ao instinto e sente temor ao dragão com fúria e não se cansa de procurar o que comer. Então ele viu o frio, que possuía o controle do clima, que tinha o pioneiro corpo de luz do absinto, em que o sofrimento colateral após a chuva mandava o vento que secou a água acumulada. Então ele espera para miscigenética do absinto no pântano e campinas florescer o fruto, e isso assusta o pântano. Os animais passam a conversar entre eles e não sabem de onde vem a mudança climática. Então eles montam a cadeia animal. Logo, o sinal é revelado e discernimento do dragão. E ele custa entender o instinto animal, por terem a luz do alimento, que por ruminar sente o sabor,
os deixando em forças predatórias. O dragão sente inveja e, ao tentar matar outra vítima, ele põe fogo na campina e alguém morre inocentemente e a nebulosa brilha forte. No outro dia, o cheiro de fumaça negra, carbono, condensa e forma uma bolha que, como um campo de força esférica, prende a força do ponto de luz transparente e incolor que é o absinto no corpo do dragão, que controla as estações que misturou, sofrendo uma transmutação, massificação da matéria, formando um tercerapto em um planeta gestante de uma Terra que gravita em um espaço atraindo a matéria, através da gravidade conhecida como planeta Terra, tendo que nascer o último dragão. Então o som da Terra, a relatividade com os elementos naturais, mostra essa nova formação terrestre que deve nascer o último dragão para saber se a Terra iria passar por uma geração caótica de crescimento e desenvolvimento da vida após a morte. A deusa Tenite, assim como a pedra e os íons, a deusa permanecia em simbiose antes que o dragão comesse e, transformando em luz pelo poder do absinto que Tenise mantinha, a Terra também se mantém resignada e, não emitindo outros planetas filhos de cadeia animal, se divide e passa a conversar em comunicação por espécie, ao invés de ser como o pântano de 13 bilhões de anos retrocedidos, que fala uma com a outra espécie. Os animais terrenos, apenas por ser pais, se forem semelhantes da mesma espécie, porque eles passaram a pensar sobre o efeito dos íons na esmeralda, que formou os deuses, que possuía o absinto, que transforma o dragão em luz. Então, a classe animal predatória, reproduzindo o alce, acharam que era o último dragão, por ter córneos, mas o casco, mais o córneo de casco, mas viram que o animal não raciocina como Tenísia, com termocevil, porque surgia da luz da esmeralda, descendente de um causador dragão e uma vítima deusa, e através da resignação ele se comunica com a presa, através da força do instinto, torna a fortaleza divina, pois eles são seres vivos que, por sua defesa, causam um enorme prejuízo à luz que sofreu o ataque de seu próprio veneno. Quando foi apreendido pela fumaça da massa que condensa o dragão, tendo uma chance de crer que a terra é infertilizada pelos animais, é trabalho da ressonância da luz dos íons, que vem das esmeraldas, que, se diluído e misturado com o poder que o dragão possuía do fogo e gás antigravitacional, uma fêmea serva da terra dá à luz ao último dragão em filhote servo, que, por inocente demanda secundária de esperança da fertilidade do planeta, estava de olho nesse filhote, pois descende da mão animal, da mãe animal, que surgiu de uma miscigenética evolução de fúria de dragão que virou luz dentro de um tercerapto que partiu a terra, que é a herdeira de um homicídio, que pergunta se é o último dragão. O último dragão com hereditariedade pecaminosa, que vai matar com esses chifres, ou são os sinais que existe uma força ainda de que vem acima da sua cabeça, que vem da sua avó, que é a deusa comida pelo dragão, que foi originada de uma pedra de esmeralda, que através da retroprogressão nasceu a Tenísia, para ajudar o servo, a fertilização, para que se procrie, gestando um planeta que será neto do tercerapto, descendente do dragão Tenísia, que condensou a massa, que nasceram animais dessa espécie, um cervo,
descendente do último dragão. Assim que o Tercerápto for neto do núcleo da Terra, herdeira do cataclisma do planeta, neto, conhecerá o sinal positivo à luz de síntese do mundo, que vem como filho do Senhor da luz. Ele terá compromisso com a humanidade, levando a luz dos antigos e os íons de pedras de esmeraldas, que se tornam absinto, que a sua composição científica é conhecida como a luz infinita, tendo o nome revelado como Tumim Urim, a luz mais perfeita da nova pátria celestial, onde o paraíso será a terra com a luz do assentamento do Espírito de Deus na terra, voltando à época de Cristo, em que houve a salvação. Cristo profetizou a respeito de um paraíso. Eu sou o construtor desse paraíso. Assim como a luz no meu caminhar, vamos sonhar com paraísos, com flores do mundo, se formando em felicidades na terra, para toda a humanidade sorrir com dias alegres, cantando admirados, com um belo horizonte em que a positiva luz, assim como o flagma reflete no sol e acende a lua, posso ver milhares de estrelas no céu, pelo véu do luar, há 10 bilhões de anos passados, nos revelará um mistério oculto no interior da Terra que seduz atraindo o pó do cosmo e ao mesmo tempo radiante com o poder da vida após a morte, a imortalidade e eternidade da transformação do pensamento de Tenísia, formada na rocha e aprisionando o assassino do cosmo, o dragão, que poderosamente renasce do último dragão, o servo, que é o sinal de Jesus Cristo, que manifesta em seu poder de servo, no servo de Deus, seguindo a singela inocência da vida do servo, para ensinar o espírito imortal, não viril, que o último dragão, o servo, não conseguiu evoluir por falta de abstração resignada a dissipar as nuvens de ressentimentos e remorsos que deixou como estômago consumidor de armadilha de sua própria consciência brutal. Não pode mais voltar ao seu estado mortal, pois ele está preso à personificação do bem. Agora, se tivesse que acontecer o parto natural da Terra, os dois mundos terão interligação de portais, por onde encontraremos guardiões do universo que abrem e fecham o portal do paraíso, para onde fica a mansão celestial de luz, que são o seguro contra os filhos das fêmeas do pântano, que tiveram filhos gigantes, como Alce, que não tinham temor servil, por ser viril, e ao ponto da natureza escolheu o servo como o último dragão, inspiração de Jesus, para ser modelado seu reinado, sendo Jesus santo puro, que contém sobre a cabeça o sinal da coroa de rei, como o sinal do servo, dos córneos ramificados, como a árvore que representa a família dos antepassados. O chifre do servo representa a mente cristalizada, transforma o dragão em luz incolor, transcende como cristal, mostrando o significado do portal transpassado pela pedra de esmeralda, deixando os filhos da fêmea do pântano, do cosmo, e a campina da terra e o cosmo atacado por dragões, e a terra por filhos gigantes das fêmeas do Aximúndio, que por não estarem em resignação, os gigantes tentam fazer motim e rebelião para quebrar o portal do Aximúndio, para libertar o dragão, e nasceu o anticristo, dominando o controle do tempo, do universo, aumentando o descontrole, a desordem de tudo, com o sentimento de vingança contra a paz do Senhor Jesus Cristo, que causa um retardamento na volta do Salvador. Enquanto não alcançarmos os flagmas e os íons das pedras de esmeralda, a liarrona, a positiva luz, a volta de Cristo estará na ida a preconização do seu Espírito, e a volta mesmo será ficar mente criadora, para não deixar os insetoides dos pântanos, nossos absintos, tirar os nossos absintos, que é a essência da vida, que Deus nos deu através da coluna da salvação, por me assegurar na barra de ferro. A Bíblia é a vara de Arão que brotou no ramo florido, que se abre como um leque de bênçãos para mim e por você.
Creia no fogo consumidor que batiza o Espírito do Senhor no céu, na terra, assim como em nosso aroma de perfume de agradável de Cristo, que é o nosso alimento, por ser a transformação do pecado para a purificação, possamos ter uma gestação inteligente do eu interior até a extensão da polaridade, para que possamos estar construindo a essência divina e a presença de Deus em nós, nos livrando da pobreza, doença, ajudando a nossa dedicação diária e limpeza como polimento da alma, por estar na terra, servindo ao som de sua voz suave, mansa, doce, serena, calma e leve. Assim é a voz dele, na comunicação Baofen, de áudio e imagem da coexistência religiosa meia cristal, performance Amazonas de arte original e compilada. Muito obrigado, Deus abençoe e amém.